Então vamos lá, vamos imaginar que a gente não fechou ali com o paciente, né, naquele mesmo momento dele ter pego ali na vista e no momento do fechamento deu aquele, não avançou, né? A gente tá com, ele tá com as objeções. Ele falou, vou pensar. Legal. Vamos entender como que a gente tem que agir nesse cenário. Ó, é o seguinte, vamos até mudar o nome aqui, vamos botar paciente, né? Então o paciente, o que que a gente vai ter aqui com ele? Qual que era o cenário dele, né? Ele tinha uma dor, e essa dor, ele meio que é uma dor, mas quando a gente pergunta, né, quanto tempo você convive, muitas das vezes a gente vai ver pessoas que já convivem com essa dor há muito tempo, né? Normalmente a pessoa vai procurar, principalmente os brasileiros, quando o negócio já está assim no nível que está quase insustentável. Então, legal. Quando eu pergunto isso, quando a pessoa está nesse cenário, eu entendo que ela já está adaptado, que ele já está adaptado com aquele problema. Então, o natural dele, o, o padrão, já é ter aquele problema, né? Então, e o ser humano é um animal extremamente adaptável. Então, muitas das vezes ele está nesse cenário. Só que aí algo gerou consciência nele, algo despertou essa vontade. Só que a tendência natural dele é voltar para o que ele já está adaptado. Então é importante eu entender como funciona a cabeça da pessoa, que é, apesar de para mim ser muito óbvio, a necessidade de mudar. Para aquele cliente, o cenário natural dele é esse cenário de daquele problema que ele já está convivendo. Legal. E quando eu faço a avaliação, que eu gerei consciência, que eu mostrei o plano de tratamento, ele começa a ter o seguinte: a decisão que ele vai tomar vai exigir da parte dele esforço, né? Ele vai ter que ter um esforço, às vezes, em trabalhar mais para conseguir fazer aquele pagamento. Ele vai ter um sacrifício, às vezes, de um dinheiro que ele está guardando. Ele vai ter uma mudança na vida dele, nos hábitos, na rotina dele. E ele vai firmar um compromisso financeiro. Ele vai passar por coisas que vão tirar ele da zona de conforto. Ah, João, mas a zona de conforto, cara, não é confortável. Sim, tem gente que está no cenário horrível, mas ainda assim, isso explica muitas das vezes como que pessoas, pegando um paralelo muito distante, né? Mas tem muitas pessoas que estão no relacionamento que não fazem bem para elas, mas ela continua naquele relacionamento. Por que, que muitas das vezes ela continua no relacionamento? Poxa, vamos pegar uma situação extremamente lamentável, mas de uma mulher que não tem um marido bom, né? Do marido que não é um bom marido ali para ela, que às vezes agride. O que, que essa pessoa às vezes passa para pensar, passa na cabeça dela? Ah, ele é um marido para mim muito ruim, mas ele é um bom pai. Ele é um bom provedor. Ele é uma pessoa que bota dinheiro dentro de casa. E às vezes a pessoa se acostuma com um cenário muito ruim se encorando em outro. Às vezes o nosso paciente não é um alienígena, né? Ele vai ser exatamente isso daqui. Apesar do cenário dele estar ruim, a tendência natural dele é exatamente esse mesmo cenário, né? Ah, poxa, mas tá ruim, mas será que eu preciso? E aí, a decisão que vai exigir de esforço, sacrifício, mudança e compromisso começa a gerar, essa decisão começa a gerar algumas dúvidas. Será que não há alguma outra opção mais barata? Será que realmente eu preciso disso tudo? Será que não é um luxo me investir nisso? Eu vou ter disponibilidade de tempo para fazer isso aqui? Será que dói muito? Ah, meu Deus do céu. E a cabeça da pessoa começa a ter muitas dúvidas. Ela começa a combater com aquela decisão. E a tendência natural é ela procrastinar. Por isso que, assim, gente, a frase mais repetida aqui nesse processo é eu vou pensar. Por quê? É a tendência natural de achar que o tempo milagrosamente trará uma solução, uma resposta. É isso que acontece quando o nosso paciente, quando a gente toma essa objeção. Só que por que, que a gente tem que fazer esse contorno? Por quê? Por quê, né? Porque eu pergunto o seguinte: a vida do nosso paciente, ao passar do tempo, né, ao passar da posterior ali à avaliação, se ele não tomar uma decisão de tratar, ela vai melhorar ou vai piorar? A situação que ele está sofrendo, ela vai melhorar ou ela vai piorar? Vou pegar um caso real. Eu fui aplicar esse treinamento para o dentista uma vez, e a gente pegou um caso que estava em follow-up, e a gente foi olhar as fotos ali. Eu não sou dentista, né? E fui olhar as fotos ali do paciente, e ela me explicou que um dente da frente dele tava inchado, assim, tava purulento, né? E aí, olha como é que é interessante da gente pensar. Aquilo era um risco cardíaco para o paciente. Quem é técnico vai saber melhor do que eu, né? Que se aquela infecção cai na corrente sanguínea, aquilo ali pode dar um problema cardíaco na pessoa. Tem o termo técnico aí que eu não vou lembrar,
Mas, poxa, pode agravar ao ponto dele morrer, né? Ou seja, a não tomada de decisão do paciente ali na hora é um risco de vida dele. Ah, João, mas tem casos que não são assim. A grande maioria vai ser. A grande maioria vai ser. Ainda que não seja o risco de morte, poxa, tem estudos que mostram que a saúde bucal está estritamente vinculada, diretamente vinculada a problemas cardíacos, a desenvolvimento ou não de Alzheimer, até riscos de câncer do pâncreas, né? Então, assim, o não tratamento já diminui a expectativa de vida da pessoa, aumenta o risco dela. Pô, isso é muito grave. Então, eu não estou aqui como só uma pessoa que está olhando a consequência que é o dinheiro. Não, ela é uma consequência. Eu estou olhando para o servir. Então, é minha missão ajudar a fechar todas essas dúvidas que o meu paciente está tendo. Ajudar ele a enxergar como vamos resolver isso daqui. Essa é a minha missão como profissional da saúde. É o meu dever contornar essa objeção. Então, o papel do dentista vai ser do quê? Vai ser de justamente confrontar. Entenda, confrontar não é conflitar. A pessoa que tem a real disposição em servir, ela confronta aquela pessoa. E como a gente vai fazer isso daqui, né? A gente vai confrontar para descobrir a real objeção e facilitar a análise do paciente. Então vamos pegar um cenário aqui, vamos fazer a simulação. Se o meu paciente diz o seguinte, eu vou pensar. Maravilha. Mas para eu entender melhor o teu cenário aqui, você precisa pensar melhor sobre o tratamento proposto ou sobre o formato, sobre o valor de investimento? Me conta. Se for sobre o tratamento, normalmente essa pessoa vai ter coisas sobre o tempo, sobre a metodologia. E aí, sendo sobre o tratamento, eu volto, né? Eu volto lá para o que a gente foi falar sobre o tratamento e tiro as dúvidas que surgiram ali em relação ao tratamento. Então me conta, o que te surgiu dúvida sobre o tratamento? Me fala aí um pouquinho melhor. Sobre qual das etapas? Me fala aí. Beleza. Expliquei, tirei todas as dúvidas. Então, tá sanado essa questão? Você já está confortável com o tratamento em si? Tá tranquilo para ti? Maravilha. Então, vamos avançar? Vamos começar? Vamos para as próximas etapas? Ah, não, ainda tenho que pensar. Mas, peraí, você tem que pensar sobre o que agora? O tratamento, você falou que era uma questão, a gente já resolveu. Sobre o que você precisa pensar? E aí, a gente pode ser muito sincero e honesto com o paciente que pode não, tem que ir. Ó, por que eu te pergunto isso? Porque a sua não tomada de decisão pode acarretar em prejuízos para você. Lembre-se que aqui nessa etapa, quando a gente foi fazer a avaliação, a gente já abordou o paciente sobre as consequências em relação aos benefícios e os prejuízos. Então, aqui no meu contorno de objeção, eu vou trazer isso aqui à tona novamente. Vou falar, ó, o que eu tô te falando aqui não é para te pressionar na venda, né? Tanto que você me falou que tudo se encaixando, a gente começaria. Aqui é uma forma de te ajudar a se priorizar verdadeiramente, cuidar de si, sabe? Então me fala o seguinte, né? Me conta aí, hoje, das duas opções que eu te apresentei, qual que você vê se viabilizando mais? É o à vista ou é o parcelado? E aí você vai entrar na negociação. E entenda, a negociação ela é uma etapa de concessão e decisão. Por que é importante fazer essa observação? Porque a negociação, a depender do perfil do paciente, ele vai ser aquela pessoa que ele vai colocar, e se você conceder, ele vai querer um próximo. Se concede, ele quer mais alguma coisa. Aí mais alguma coisa. Até entender o teu limite. Então, na negociação, a gente sempre vai colocando a concessão junto com a necessidade da decisão, que é a seguinte frase. Caso eu chegue numa condição tal, faltaria ainda alguma coisa para você tomar a decisão? Ou a gente conseguiria já avançar? Caso eu consiga alguma coisa, faltaria ainda alguma coisa? É assim que a gente vai lidar. Se a pessoa falar, ó, é à vista, mas eu não tenho, vamos imaginar que ficou 15 mil. Cara, eu gostaria mais do à vista, mas sendo bem sincero, eu tenho só 12 mil reais. Ela não fala assim, não, beleza, vamos fechar. Porque eu falo, não, tá bom, pode ser os 12. A pessoa fala, não, tá bom, então eu vou pensar.
Aí não resolveu nada, e quando ela voltar, se ela voltar, ela já vai querer jogar em cima dos 12 mil reais. Então, essa pergunta, ela é ouro, tá? Que é o seguinte, caso eu chegue, caso eu consiga me aproximar desse valor que você falou, faltaria ainda alguma coisa pra gente fechar aqui? Se a pessoa fala, não, então, ó, vamos só validar. Eu chegando próximo a essa condição que você falou, a gente avança aqui e fecha negócio? Então, maravilha, tá fechado. Eu vou fazer os 12 mil aqui pra você, e a gente você faz o Pix aqui agora, e a gente já começa o nosso tratamento. Maravilha. A mesma coisa pro parcelado. Pergunto, tá, no parcelado, o que falta pra gente avançar? É em relação ao valor de entrada ou valor de parcela? Ah, beleza. O valor de parcela me fala qual parcela hoje cabe no teu bolso. E aí a gente vai jogando nesse cenário. E qual que é o ponto principal aqui? Sempre percebam, né? Desde o facilitar a análise, eu posso colocar aqui a negociação, até como ter aqui para não atrapalhar essa analogia que eu vou trazer. O facilitar a análise, ele é sempre colocando, meio que até que ficou clichê, aquela educação positiva, né? Esse ou esse. Eu não coloco, porque quando eu coloco opções fechadas, esse ou esse, eu já condiciono a resposta do meu paciente. Se eu falo assim, se for assim, a gente avança, eu abri a possibilidade do sim e do não. Quando eu coloco o esse ou esse, só tem duas possibilidades. Ou esse, não sim ou não. E é assim que a gente faz essa etapa. Pensando muito aqui na etapa de negociação. É a concessão amarrada a uma decisão. Fazendo isso daqui, as vendas aumentam exponencialmente. Maravilha?